Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo 6, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pamenás, e Nicolau, proselito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porquanto nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, da Tua majestade eterna. Te pedimos, fala conosco nessa noite por intermédio da Tua palavra, e Te louvaremos, porque a Tua palavra é a maior profecia de Deus para a vida do homem. Prepara os nossos corações, abre o nosso entendimento para compreender e discernir o que Tu tens reservado a cada um neste momento. E Te louvaremos. Amém. Podeis assentar?
Os irmãos observam que o texto que nós acabamos de frisar nesta noite está destacando a respeito da instituição dos diáconos. A Bíblia está expressando que naqueles dias cresceu o número dos discípulos e houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Qual eram os questionamentos? Eles frisavam que as viúvas do ministério estavam desamparadas. Alguém chega a frisar desprezadas. Nós estamos frisando, e eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o teu coração, e nós vamos falar a respeito de Estevão. Quem era Estevão? Como Estevão estava? E quais foram as suas últimas palavras? A Bíblia descreve que acerca da necessidade que o povo tinha naqueles dias, pelo fato das viúvas não serem bem assistidas ou amparadas, e também pela necessidade de ter alguém que pudesse estar disponível e disposto a servir. Quando nós falamos a respeito de servir, está acoplado ao conceito de se dispor ou estar disponível para servir. Nós podemos até destacar que há uma grande necessidade da igreja, da atualidade, nos dias em que nós estamos vivendo, de pessoas que realmente estejam disponíveis e dispostas a servir. Nós não estamos frisando ao conceito querer servir, porque quando nós falamos a respeito de querer servir, nós podemos até destacar que são muitos que querem servir. Mas quando nós nos voltamos ao conceito disponível, disposto a servir, nós estamos falando a respeito de outra questão, de outra qualificação. Se os irmãos forem observar o texto que a Bíblia está destacando, no versículo 2, a Bíblia nos diz que os 12 convocaram, olha o que o texto diz, convocaram a multidão dos discípulos. O que significa isso? Os apóstolos agora, diante de uma necessidade que era notória, e já estava trazendo ali um contrito e uma murmuração entre os gregos e os hebreus, os apóstolos tomam uma atitude, uma iniciativa. E a Bíblia está destacando no versículo 2 que os 12 convocaram uma multidão de discípulos. Então isso já deixa claro que foram convocados não somente um pouco, mas o texto diz que foi uma multidão de discípulos. Podemos destacar esses discípulos como seguidores de Jesus. Aqueles que se apresentaram dizendo, eu quero, nós queremos. Queremos o quê? Servir a Jesus e seguir a Jesus. Eles queriam servir, mas para as qualificações, as exigências, podemos até destacar como o currículo que os apóstolos estavam exigindo daqueles que estavam agora, podemos destacar como se candidatando às vagas para assumir o trabalho da servidão, de servir. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira. Então ali agora, quando eles convocam uma multidão de discípulos, eles estão lançando ali uma eleição. E a multidão dos discípulos que se apresentaram eram candidatos à vaga de servir. Aqui nós trazemos mais uma vez a destacar, eles queriam, mas nem todos estavam disponíveis. Nem todos estavam dispostos. Mas dentre esta multidão, no qual estava atendendo a
as exigências dos apóstolos, porque o versículo 13 destaca com muita firmeza as qualidades que eles queriam, porque diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, quando alguém tenta desqualificar a qualificação da serventia, de servir, de ser servo, não tem um campo de visão, um entendimento da importância, da necessidade do que é servir. Porque o fato de alguém estar sentado aqui na tribuna, e ao destacar alguém que está servindo no templo, seja na portaria, seja na cantina, seja na porta do templo a vigiar os carros, não faz de quem está na tribuna maior do que quem não está. Não nos torna maiores ou melhores do que os que estão servindo na nave do templo. O próprio Jesus foi o maior exemplo da serventia. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então os apóstolos estão destacando e dizendo: constituamos sobre este importante negócio. Que importante negócio era esse? Servir. E eles tinham que estar dispostos, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Nenhuma destas 3 qualificações poderiam estar fora. Todas deveriam ser colocadas em prática. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Que é uma boa reputação? Um bom testemunho. Que é boa reputação? Exemplo dos fiéis. O que é uma boa reputação? Aquele de qual busca fazer a vontade de Deus e aplaca sobre si aquilo que o apóstolo Paulo destacou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o mesmo que as qualificações deveriam ser: boa reputação, imitador de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Eu quero bater nesta tecla porque depois você vai entender a questão desta qualificação, boa reputação. E a Bíblia expressa que eles destacaram ainda que eles não poderiam, os apóstolos não poderiam servir, porque eles já estavam com outra responsabilidade da oração e do ministério da palavra. Então, ou seja, era preciso levantar alguém para fazer e exercer o serviço de servir. E a Bíblia ainda diz que eles deveriam pegar os tais que fossem escolhidos, impusesse as mãos sobre eles, colocando profeticamente sobre eles e os separando, os revestindo, os consagrando, os constituindo como diáconos da casa do Senhor. Estamos frisando a respeito dos primeiros diáconos que serviram na igreja primitiva. E o versículo de número 5 faz questão em frisar que este parecer, olha o que a Bíblia diz, contentou a toda a multidão. E elegeram, olha o que o texto diz, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Juntamente com ele veio outros, veio Filipe, mas eu quero destacar aqui a respeito de Estevão. Foi eles que elegeram Estevão. Ele se destacou no meio daquela grande
multidão. E a Bíblia destaca no versículo 7 no versículo 6, que os apresentaram ante os apóstolos, e este orando lhes impuseram as mãos. E qual foi o resultado de tudo isso? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por que que houve crescimento? Porque homens de Deus, voltados para a obediência à fé e a Deus, se dispuseram, se tornaram disponíveis para servir a Deus com o coração aberto, com o coração sincero, com o coração voltado, direcionado a fazer as coisas de Deus com amor, com empenho e com dedicação. Deus aprova de uma natureza extraordinária. Já viu um ditado que tudo se faz com amor? É diferente. Até o alimento, quando você faz uma comida com amor, é diferente. Deus aprova, querido. Tudo que nós colocarmos diante de Deus com sinceridade, com honestidade, e fazer com o coração aberto, se doando voluntariamente para Deus, Ele recebe o nosso empenho e Ele responde com algo que vai retribuir como crescimento. Foi o que aconteceu. Houve crescimento, houve multiplicação, porque aqueles que estavam ali empenhados na obra de Deus, se doaram, se empenharam, eles frutificaram e deram frutos. Se a gente for fazer uma análise, uma reflexão, cada um de nós que estamos aqui, os que estão sendo alcançados por esta palavra neste momento, façamos uma pergunta a nós mesmos. Que pergunta é essa? Nós estamos no mês de julho de 2022. Quantas almas cada um de nós já ganhamos para Jesus este ano? Quantas almas? Quantas almas? Tem gente que vai dizer, eu não ganhei nenhuma. Outro vai dizer, eu nem lembro. Outro vai frisar, eu nem lembro quando foi a última vez. Porque ganhar uma alma não é fácil. Ganhar uma alma não é fácil. Ganhar uma alma exige empenho, dedicação, zelo, cuidado. Já viu que tem pessoas que chamam o outro de pai na fé, mãe na fé? Diz, aquele é o meu pai na fé, aquela é a minha mãe na fé. Por quê? Foi alguém que o ganhou para Cristo. E quando há esse reconhecimento é porque há um zelo, há um cuidado. Há um empenho pelaquela alma que se entregou a Cristo. Imagine a dificuldade de ganhar uma alma para Cristo. E nós, de uma forma em um todo, nós queremos o crescimento da obra. Nós queremos ver a igreja cheia. Nós queremos ver os departamentos, os ministérios se multiplicarem. Mas como é que isso vai acontecer se às vezes nós não conseguimos ganhar apenas uma alma para Deus? Porque se uma igreja tiver 10 pessoas, e essas 10 pessoas se empenharem cada uma para ganhar uma alma, logo, logo tem 20. E quando tiver 20, se cada uma dessas pessoas empenharem para ganhar uma alma, daqui a pouco se tem 40. E se dessas 40, cada uma se empenha para ganhar uma alma, já vai ter 80. Aí acontece o crescimento da obra de Deus. Aí vem a multiplicação. Aí o nome de Jesus é glorificado. Agora diga para o seu irmão, enquanto a gente se comportar como aquela multidão que se apresentou só querendo, nada vai acontecer. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando? A gente quer. Poxa, eu queria tanto que a igreja tivesse cheia. Vamos ganhar alma. Eu não posso esperar pelo meu irmão, pela minha irmã, para mim ganhar uma alma. Isso depende de mim, ganhar uma alma para Cristo.
fazer o chamado de Deus valer, para que haja multiplicação e o nome de Jesus seja glorificado. A Estevão se elegeu, e ele se elegeu para fazer valer o seu chamado. Como aquele que diz, já que me elegeram, eu vou fazer valer o meu chamado. Ou seja, eu não vou ser um diácono conhecido apenas pela carteirinha. Eu não vou ser um diácono apenas conhecido pelo meu diploma. Eu fui consagrado a diácono, separado a diácono. Eu tenho meu diploma lá na parede da minha casa. Eu tenho a minha carteirinha e lá está escrito função, cargo eclesiástico. Diácono da casa do Senhor, diaconisa da casa do Senhor. Mas, porém, o que nós temos feito, o que vós tem feito, Estevão fez valer, ele obedeceu os preceitos. No versículo 8 a Bíblia diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porque Estevão era diácono, mas ele não apenas servia as viúvas, ele apenas não amparava os órfãos, ele não apenas estendia a mão para os necessitados. Estevão era o tipo de servo multifuncional, a cores preto e branco, escaneia, imprime, né, assim, fazia tudo, irmão, de uma vez só. Ele amparava, ele auxiliava, ele estendia a mão, ele pregava a palavra e ainda operava sinais de prodígios. O que é isso? Aonde Estevão chegava, se tinha alguém enfermo, na mesma hora a enfermidade tinha que bater retirada, porque ele repreendia pelo poder do nome de Jesus, e a unção de Deus que estava sobre ele era tão grande, e quando ele se deparava com os demônios saíam, batiam em retirada, porque a presença de Deus era real sobre a vida de Estevão. Quando Estevão começava a pregar, a Bíblia diz que os alexandrinos, os libertos, os sirineus, até os da Sicília e da Ásia, eles começavam a tentar disputar com Estevão, tentava competir com Estevão, mas não conseguia. Por quê? Porque era tão poderoso, era tão incomparável o espírito de sabedoria que estava sobre a vida de Estevão, de maneira que os homens olhavam e diziam: como é que pode? Ele não tem estudo, ele não tem qualificação, ele não tem diplomas, ele não é alguém reconhecido, ele não é alguém famoso, veio de anonimato, começou no dia desse, foi consagrado a diácono no dia desse, e olha a tão sabedoria que está depositada sobre ele. É porque quando Estevão abria a boca para falar, quem falava não era Estevão, mas era o Espírito Santo de Deus. Aonde Estevão colocava as suas mãos, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestava e operava. Aonde Estevão colocava a planta de seus pés, os demônios batiam na base, tremia e voltava para o inferno, porque sabia que ele estava um homem, não era comum, mas era cheio do poder do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, de ânimo, de graça, e estava debaixo da fé e da obediência ao Deus da Bíblia. Este era Estevão. A barga foriastal ereminanturgia provenerias. O homem que não tinha qualificações humanas, terrenas, mas ele tinha todas as qualificações que Deus havia depositado sobre ele. E a Bíblia diz que eles, percebendo que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual falava, porque o texto não destaca, mas é que eles fizeram a mesma coisa que fizeram contra Daniel. Como foi, bispo? Tentaram de todas as formas acusar a Daniel, denegrir a imagem de Daniel, caluniar o Daniel, procurar uma falha, uma brecha que pudesse denegrir, manchar a conduta de Daniel. E como eles não conseguiram subordinar
juntar dentre si e criar uma lei de que no espaço de 30 dias, qualquer homem que fizesse qualquer oração a qualquer Deus, fosse lançado dentro da cova dos leões. E Daniel não se deteve, não se amedrontou contra isso. A mesma coisa fizeram com Estevão. Eles procuraram de todas as formas uma brecha, mas não encontraram, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de sabedoria, e Estevão era um homem que tinha boa reputação, ou seja, não tinham do que falar de Estevão. Aí sabe o que eles fizeram? Reuniram a cúpula. Em outras palavras, juntaram-se uma panela, aquelas panelas que quando se unem para fazer, daqui a pouco está um cozinhando o outro na mesma panela. Mais ou menos assim. Reuniram-se um grupo, uma partícula, e disseram: nós temos que colocar um ponto final nesse Estevão. Já tentamos de tudo, e aonde ele passa está acontecendo maravilhas, sinais de prodígios, pessoas curadas, expelindo as doenças, as enfermidades, os demônios se retirando, são pessoas se convertendo, se entregando a Cristo Jesus. Nós temos que parar este tal de Estevão. E o que eles usaram? Eles começaram a denegrir a imagem de Estevão, mentindo e dizendo que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra Jesus. E eles foram até o Sinédrio e disseram: olha, esse tal de Estevão está blasfemando, está denegrindo, dizendo que vai lançar abaixo toda a lei que o Senhor levantou sobre Moisés. Ele está fazendo as coisas erradas, isso é terrível. Até que eles mandam levar Estevão para se apresentar até o Sinédrio, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus. E no versículo 13 diz que eles apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa. Olha a mentira, irmãos. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Naquele mesmo momento, a Bíblia diz que todos os que estavam assentados no conselho, no qual Estevão foi apresentado, todos que estavam no conselho, fixaram os olhos nele. E sabe o que o texto diz? Que eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Será que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus? Será que a presença de Deus estava sobre Estevão? Porque o expressar da palavra parecia um rosto de um anjo, é porque eles não conseguiam nem descrever. Em outras palavras, o semblante, a face de Estevão brilhava, refletia a presença de Deus na vida de um homem que está voltado a ele. E a Bíblia diz que os homens do conselho agora viram para eles e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Aqui eu tento concluir. Estevão começa o seu discurso. E o discurso de Estevão inicia dizendo, ele disse: varões e irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aí ele vai descrevendo desde o início sobre Abraão, a forma que Deus trabalhava na vida de Abraão, e depois ele fala a respeito de José, ele fala a respeito de Jacó, ele fala a respeito de Moisés,
ele fala das grandezas de Deus para com os homens, e também destaca a forma que o povo não obedecia às ordenanças de Deus, e que Deus havia constituído sobre eles, e muitos não compreendiam o que ele estava a expressar. E a Bíblia diz no versículo 51 do capítulo 7, homens de dura cerviceis, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores, homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Estevão traz todos os acontecimentos desde os tempos de Abraão, dizendo o zelo que Deus teve para com o povo, e também a ingratidão retribuída para o povo, da parte do povo voltada para Deus, homens blasfemos, desobedientes, homens que não tinham um coração aberto, eram endurecidos para Deus. Observa que em momento algum Estevão se referiu a ele mesmo, a defender a ele mesmo, a rebater as afrontas que ele estava recebendo por parte do povo, a tentar se defender diante de argumentos mentirosos. Mas a Bíblia diz no versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciaram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Observa que aqui Estevão não estava em praça pública, Estevão não estava em lugar público, Estevão não estava em lugar aberto, Estevão estava dentro e perante o sinédrio, era um lugar completamente fechado, era como se fosse um tribunal, aonde estava acontecendo um julgamento. Mas quando Estevão, ouvindo que eles estavam enfurecidos contra ele e rangendo os dentes como leões ferozes que querem ceifar, despedaçar as suas presas, olha o que Estevão faz. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, mesmo em ambiente fechado, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Naquele instante, Estevão dá um brado e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Sabe o que Estevão estava dizendo àqueles homens? Vocês estão rangendo os dentes para tentar ceifar a minha vida. Vocês estão rangendo os dentes, desejando me espedaçar. Pois, porém, bem faça isso, porque o Deus poderoso já se colocou de pé à direita de Deus para receber a minha alma. Estevão estava dizendo para eles: vocês podem tocar no meu corpo físico, vocês podem denegrir a minha imagem e a minha conduta terrena, mas nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem as alturas,
nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Em outras palavras, Estevão estava dizendo: eu estou pronto para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Queridos, o morrer com Cristo é lucro, é ganho. O homem que perdeu a sua vida por amor de Cristo, jamais perdê-la, mas achará na eternidade para com Deus da Bíblia. Naquele instante, quando ele grita, ele dizendo que ele estava vendo o Filho do Homem em pé à direita de Deus, eles gritaram com grande voz, e eles tamparam seus ouvidos, e arremeteram unânime contra ele, e o expulsaram da cidade, e apedrejaram, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Jesus, recebe o meu espírito. Escute isso aqui. Eles tiram Estevão do sinédrio, arrasta para fora da cidade, e eles começam, cada um, lançar as suas pedras. Começaram a apedrejar. A Bíblia diz que eles apedrejavam. Eles não apenas apedrejaram, um jogou um e cessou, não. Eles continuaram ali, apedrejavam de contínuo, uma pedra após a outra pedra, uma pedra sobre a outra pedra, que tocava toda parte do seu corpo físico. E a Bíblia diz que Estevão agora vai citar as suas últimas palavras. Quem era Estevão? Diácono, servo de Deus. O que Estevão tinha? Cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, poder de Deus e sabedoria. E quais foram as últimas palavras de Estevão? Observa aqui que há uma grande semelhança da forma que Estevão se comportou com a maneira que Jesus se comportou lá na cruz. Porque Jesus foi levado como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Aleluias, aleluias. E a Bíblia nos destaca que quando eles apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia, olha o que Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Até aí, diácono Marlos, Estevão estava de pé. Diga assim comigo: até aí, Estevão estava de pé. Olha aqui, aí veio as pedras, as pedradas sobre ele. Imagina, na face, na cabeça, nos braços, nas pernas, de todos os tamanhos, de todas as formas, e vindo de todas as direções. As pedras não fizeram Estevão cair. A Bíblia destaca no versículo de número 60, que naquele momento, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele se colocou. Não foi eles que colocaram Estevão, mas Estevão, pondo-se de joelhos. Em outras palavras, ele se colocou de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, um homem
nos últimos momentos de sua vida terrena, ele não se defende. E mesmo sendo apedrejado pelos seus inimigos, ele ainda ora pelos seus inimigos que estavam ceifando a sua própria vida. Por isso que Jesus nos ensina: orai pelos vossos inimigos e por aquele que vos persegue. Estevão estava dizendo ao Senhor: eu estou clamando ao Senhor, eles estão fazendo isso comigo, mas eu te peço, não vos imputes este pecado. Lembra de Jesus? Pai, não sabem o que fazem. Estevão sabia o que era ter intimidade e fidelidade com Deus. E nós precisamos aprender muito com Estevão, com o legado que ele deixou, com o exemplo que ele deixou. Porque às vezes nós queremos parar por coisas simples e insignificantes. Estevão, mesmo no momento da morte, sendo apedrejado, ele manteve-se firme na presença de Deus até o final, e ainda defendeu aqueles que estavam se levantando contra ele, apedrejando a ele, e pediu ao Senhor: não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O Senhor o colheu. Eu quero te dizer nessa noite a conclusão desta mensagem: que evangelho é batalha espiritual, chamado é guerra, é peleja, chamada é atender a conexão com Deus, mas está disposto a enfrentar os obstáculos da vida, a enfrentar os demônios, a enfrentar as obras das trevas, a enfrentar as afrontas, a enfrentar as calúnias, a enfrentar as perseguições, a enfrentar as difamações, a enfrentar os embaraços, a enfrentar as tempestades, a enfrentar dias nublados, a enfrentar portas fechadas, a enfrentar ventanias e tempestades, a enfrentar desertos, a enfrentar vale da sombra da morte, a enfrentar leão, a enfrentar urso, a enfrentar gigante, a enfrentar todas as especialidades de inimigos espiritual. Mas eu quero te contemplar diante da presença do Altíssimo nessa noite e dizer sobre a tua vida e profetizar uma palavra profética de que nada e nem ninguém vai deter o propósito de Deus na tua vida. Continua servindo, continua buscando, continua perseverando, continua se empenhando, continua se dedicando, e toda a ferramenta preparada contra a tua casa, contra a tua vida, não prosperará. O Deus da Bíblia há de guerrear e pelejar as tuas pelejas. Ele está contigo, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não perde batalha. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Esta fraqueza não é para sempre, esta tristeza não é para sempre, esta angústia não é para sempre, vai passar. Tem tempo de bonança chegando, tem avivamento chegando, tem presença de Deus chegando. O fraco diga sou forte, o triste diga sou alegre, o vazio receba o poder que vem do alto sobre a tua vida nesta noite. Alabaraçou de candarabastérias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Alabarga, forga, alabás. Fecha os teus olhos agora onde você estiver. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, vai de encontro o teu filho e a tua filha agora. Está pensou em parar, por conta, meu Deus, das afrontas do adversário das nossas almas. Vidas que estão sendo atacadas pelas obras das trevas, meu Deus, que estão enfrentando dias difíceis, que estão se arrastando na fé. Meu Deus, ajuda-os a prosseguir, a avançar em direção ao propósito, a buscar a tua presença, a tua face, até que o Senhor venha.
obedecendo a tua palavra, os teus preceitos, os teus estatutos, as tuas ordenanças e as tuas leis. Nós profetizamos vitória, nós profetizamos milagre, nós profetizamos renovo, fortalecimento espiritual. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa a tua igreja. Nós declaramos e profetizamos: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Senta só um pouquinho, nós já vamos terminar.